Tudo bem com você? Aqui quem está falando é o professor Dr. Anderson Paiva Cruz e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre os fundamentos de lógica clássica que são utilizados para a computação. Esta aula serve de revisão de um conteúdo que deve ser transversal e base para a matemática aplicada à computação. Portanto, como este é o intuito, apesar de haver várias outras e amplas aplicações do que vamos falar aqui, explicitaremos a sua utilização na computação. Então, começando por argumentos. Tá? Então, um argumento é um conjunto de afirmações declarativas organizadas ou estruturadas em uma forma específica, em uma forma em que a última afirmação declarativa é chamada de conclusão e obtida a partir das outras afirmações declarativas anteriores, que aí a gente chama então de premissas, ok? Os mecanismos pelos quais a gente infere as conclusões podem partir de um raciocínio dedutivo, lógico, ou um raciocínio indutivo. Como exemplo de raciocínio indutivo, a gente pode citar todas as pessoas que você conhece, que elas são bem mais velhas, elas possuem rugas. Logo, você conclui que todas as pessoas mais velhas adquirem rugas enquanto envelhecem. Outro exemplo que a gente pode citar é que todos os metais que você conhece, eles conduzem eletricidade. Então, a partir dessa verificação, você conclui que todos os metais são bons condutores de eletricidade. Outro exemplo conhecidíssimo e é um grande exemplo de raciocínio indutivo é o exemplo do peru indutivista de Bertrand Russell, que vale a pena você ir atrás e saber um pouco mais sobre este exemplo. Já o raciocínio dedutivo, ele parte dessa conjuntura. A última afirmação declarativa ela é obtida a partir de um mecanismo de inferência, de regra de inferência lógica, a partir das premissas, ou seja, das afirmações declarativas anteriores. E o que eu posso utilizar como premissa para chegar a esta conclusão? Eu posso utilizar definições de uma teoria científica, eu posso utilizar alguma hipótese, ou seja, algo que eu considero ou assumo que é verdadeiro. Posso considerar, como na matemática a gente o faz, a partir de axiomas, né? Bem como há outras afirmações declarativas que já foram inferidas anteriormente. Passando aqui pelo que é cada um desses itens de uma teoria científica mais madura, a gente tem que a definição nada mais é que a explanação de um significado matemático, de uma palavra ou uma expressão. Tá? O teorema é uma afirmação declarativa, né, verdadeiro, que é muito importante. Assim como uma proposição, também é uma afirmação declarativa que é verdadeira e importante para a teoria, mas não tão importante quanto o teorema. É um pouco menos importante. Tá? Os lemas e corolários, eles também são afirmações declarativas, assim como as proposições e teoremas, só que os lemas eles são utilizados como base e afirmações declarativas, bases para você chegar na prova, na demonstração do teorema ou da proposição. E o corolário já é uma afirmação declarativa verdadeira que, em geral, vem como uma simples dedução de um teorema ou proposição. Teoremas, proposições, lemas e corolários são afirmações verdadeiras que precisaram ser provadas para serem críveis de que são, de fato, verdadeiras. Já o axioma, ele é uma afirmação assumidamente verdadeira e inquestionavelmente verdadeira. E quando a gente fala em provadas, é porque existiu uma explanação do porquê aquela afirmação declarativa é de fato verdadeira, certo? Não qualquer afirmação. Tinha que ser um argumento válido, não só válido, mas como um bom argumento sendo utilizado, certo? Vamos falar mais um pouco sobre isso nos próximos slides. E qual a diferença então de axiomas e teoremas para conjecturas? Conjecturas
são afirmações declarativas também, que a gente crê que são verdadeiras, mas como não são simplesmente assumidas inquestionavelmente verdadeiras como os axiomas, elas precisam ser provadas, só que ainda não foram. Então, conjecturas nada mais é que afirmações declarativas que a gente crê que sejam verdadeiras, mas que não foram provadas ainda. E aí eu tenho que, para o raciocínio dedutivo, que se todas as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Quando a gente tem isso, a gente tem então o que a gente chama de argumento válido, certo? Então lembrando que para essas premissas eu posso utilizar qualquer um desses itens, e que esses itens, na verdade, muitas vezes são os itens que constituem uma teoria científica e o meio pelo qual a gente pode dizer que uma determinada definição ou conjunto de premissas, melhor dizendo, ele chega de fato, ele infere uma determinada conclusão, eu estou utilizando então algum mecanismo, alguma regra de inferência, certo? Nesse sentido, a gente pode citar como exemplo de regra de inferência o mais conhecido deles, uma regra de inferência relacionada ao operador lógico de implicação, que diz, pegando o exemplo aqui e colocando ele na linguagem de predicados, ainda na linguagem natural, a gente tem que se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, logo eu concluo diretamente que Sócrates é mortal. Colocando agora na linguagem de predicados, a gente percebe que o quê? A primeira sentença pode ser traduzida para que para todo x, ou seja, para todos os elementos do domínio. Se x é homem, então x é mortal. E eu pego uma constante desse domínio, Sócrates, e digo, olha, essa constante Sócrates é homem. Logo eu concluo que essa constante, então, também é mortal. Eu tenho uma aplicação do modus ponens, tem outras regras de inferência aí relacionadas também, mas basicamente a gente percebe o modus ponens aí, e que de maneira geral a gente tem essa regra aqui, que diz o seguinte, que se para todo elemento do domínio x tem a propriedade P, então x tem a propriedade R. Né? Para todo x, P de x implica em R de x. E a gente tem que P de x é verdade. Logo, você conclui R de x. Essa é a regra geral do modus ponens. Você percebe uma pequena diferença que aqui eu não tenho Sócrates como variável e sim como constante, que na verdade é uma aplicação de outra regra, mas que a gente pode deixar para um outro momento a explicação de outras regras de inferência. Eu sugiro aqui, para que você entenda diretamente a diferença entre raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo, um vídeo adicional da Khan Academy Brasil, certo? Que você pode ver nesse link, bem como você pode procurar na internet sob este nome, um vídeo super rápido de 2 minutos que traz alguns exemplos de raciocínio indutivo. A gente percebeu que muitas vezes para fugir da ambiguidade da linguagem natural, bem como se preocupar exatamente apenas com o raciocínio, é importante a gente formalizar, a gente transformar da linguagem natural para uma linguagem formal. Então, se eu dou uma interpretação dessa proposição ou sentença dessa linguagem formal, eu tenho então uma interpretação, eu tenho então uma semântica, eu tenho uma sintaxe, uma semântica, eu tenho um sistema lógico que eu posso fazer inferências de novas informações, de novos conhecimentos, com a segurança de que esses conhecimentos, se as premissas são verdadeiras, a conclusão também vai ser verdadeira, ou seja, se ele é um argumento válido, a sua conclusão, o seu novo conhecimento também é verdadeiro, desde que as premissas sejam verdadeiras. Então, com isso, a gente percebe a importância da formalização e a tradução da linguagem natural para a linguagem formal. Para isso, a gente tem a lógica clássica, que é a lógica que responde e obedece os princípios aristotélicos, certo? Não entrando muito a fundo sobre esses princípios, mas foram os princípios básicos sobre os quais as primeiras lógicas, os primeiros sistemas lógicos foram definidos, certo? E aí, como eu tinha comentado, um sistema lógico ele vai ter sua parte de sintaxe e sua parte de semântica. A sintaxe ela é formada por uma linguagem formal, que por sua vez é constituída de um alfabeto e um conjunto de regras gramaticais,
sobre as quais esses dois itens, utilizando o alfabeto da linguagem e as regras gramaticais, a gente constrói toda e qualquer sentença que pertence a essa linguagem formal. E a semântica serve justamente para que você defina como você deve interpretar essas sentenças, essas fórmulas bem formadas dentro da linguagem formal. E não preciso ter apenas sentenças atômicas, posso compor sentenças com outras sentenças através de operadores lógicos, e aí eu também tenho um conjunto de interpretações, bem como de variações de valores verdades sobre essas sentenças de acordo de como eu as conecto através dos operadores lógicos. Ou seja, cada operador lógico vai ter uma definição de como ele funciona. Assim como na matemática você tem o operador de soma, de subtração e de divisão. Eu tenho um conjunto de propriedades que o definem como ele deve funcionar. E aí, dependendo dos valores que determinado símbolo proposicional ele assume, ele vai passar a ser verdadeiro ou falso. E aí, com esses conectivos lógicos, eu tenho a interpretação de como essa sentença composta por duas ou mais sentenças atômicas, ela vai continuar sendo verdade, verdadeira ou falsa. Né? Se para todos os valores de variáveis proposicionais a sentença ela é verdadeira sempre, a gente chama inclusive que essa sentença é uma tautologia. E se para todos os valores possíveis essa sentença é falso, ou seja, para todos os possíveis valores das variáveis proposicionais que constituem a sentença composta fazem com que essa sentença composta seja sempre falsa, a gente então chama ela de contradição. Tá? E assim eu tenho a definição e a interpretação também de sentenças compostas, e se eu conecto inclusive sentenças compostas, a gente consegue construir argumentos e consegue inclusive definir se uma determinada conclusão pode ser obtida, ou seja, pode ser consequência lógica de um conjunto de premissas. Ou seja, será que sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira, formando assim um argumento válido e falando, inclusive, então, que, por consequência disso, a conclusão é uma consequência lógica das premissas? Então, eu tenho toda essa definição dentro da lógica clássica, mais especificamente, como eu estava falando sobre variáveis e símbolos proposicionais, eu tenho que isso se aplica especificamente, inclusive, para a lógica proposicional clássica, tá? De forma que cada uma das sentenças atômicas elas são representadas formalmente por um símbolo ou variável proposicional. E aí, como eu tinha colocado, temos a introdução da consequência lógica. De uma maneira simples, é a verificação, por exemplo, se um determinado conjunto de premissas, alfa e beta, eu consigo concluir beta. E a leitura é o seguinte: beta é uma consequência lógica de alfa e beta? Tá? Para verificar isso, basta simplesmente que eu faça a verificação da sentença composta alfa e beta, e sempre que ela for verdadeira, a minha conclusão, o beta também tem que ser verdadeiro. Aqui a gente percebe os dois casos, né? O único caso que alfa e beta é verdadeiro é quando ambos são verdadeiros, e aí eu tenho que beta também é verdadeiro, logo beta é sim uma consequência lógica de alfa e beta. Se a gente fosse fazer através de um operador de implicação dentro de uma tabela verdade, a gente chegaria na conclusão que essa implicação alfa e beta implica em beta é uma tautologia, tá? Que são formas equivalentes de se obter a verificação de que beta é uma consequência lógica de alfa e beta, certo? Ou seja, daí a importância da grande quantidade de estudos para esse específico operador lógico que é a implicação. Contudo, a lógica proposicional ela não é suficientemente poderosa para representar e interpretar, por exemplo, quantidades. Eu preciso estender a lógica proposicional clássica para a lógica de predicados, também conhecida por lógica de primeira ordem, colocando novos operadores, tá? Para que eu consiga de fato interpretar quantidades, mantendo assim a visão dos princípios aristotélicos. E eu estou introduzindo então dois novos operadores.
o quantificador universal e o quantificador existencial, representado, simbolizado aqui por para todo x e existe x, ok? Além disso, além desses novos operadores, ao invés de estar trabalhando com variáveis proposicionais, eu começo então a trabalhar com predicados. E para interpretar um determinado predicado, eu tenho que definir qual o domínio, qual é a especificação, ou seja, o significado desse predicado, bem como o significado das funções e quais são as atribuições de valores às constantes. Tá? Além disso, a gente percebe que os predicados podem ser unários, binários, ternários, ou seja, ter quantos parâmetros forem necessários ter de acordo com a sua especificação. Colocando um exemplo aqui, a gente tem ataque X, por exemplo, e a gente nota que ataque X é unário, né? Eu posso dizer, para dar uma interpretação a esse predicado, que ele está sob o domínio, por exemplo, dos computadores do campus universitário, e que seria uma interpretação totalmente diferente se eu mudasse o domínio de computadores do campus universitário para o domínio dos aviões da Força Aérea Brasileira, né? Eu daria uma outra interpretação. Então, dependendo do domínio, você vai dar uma interpretação, vai ter uma interpretação específica para esse predicado. E qual seria a especificação do predicado? O que ele significa? Então, eu digo que ataque X significa que X está sob ataque, por exemplo, certo? Como não há constantes nem funções, eu não atribuo valores nem defino a função. Tá ok? Mas, colocando inclusive um exemplo de uma tradução da linguagem natural para a linguagem de primeira ordem, ou linguagem de predicados, eu tenho aqui todos os urubus são pretos. Então, posso formalizar da seguinte forma, que para todo elemento do domínio, se esse elemento, para todo e qualquer, ou para cada um dos elementos, se ele tem a propriedade U, então ele tem a propriedade P. E eu defino, obviamente, que U de x e P de x são predicados, como vocês estão vendo, unários. E se o domínio é a fauna brasileira, eu posso definir, por exemplo, especificar o predicado para que U de x significa que x é o urubu e P de x significa que x tem a cor preta. Logo, o que eu estou dizendo aqui é que para todo x, para cada um dos elementos para cada animal da fauna brasileira, se x for um urubu, então ele tem a cor preta. Tá? Um outro exemplo é que existe um galo branco. Tá? Então, partindo do mesmo domínio aí de fauna brasileira, existe um animal da fauna brasileira que ele tem a propriedade G e tem a propriedade B. No caso, eu definiria, especificaria que G de x significa que x é galo e B de x significa que x é branco, ou tem a cor branca. Tá? Então, estendendo um pouco mais o conhecimento que a gente está colocando, a gente também tem as regras de inferências aplicadas às lógicas de predicados, como no exemplo que eu citei do modus ponens. Então vamos falar de prova, fazer um overview sobre possíveis técnicas de demonstrar um teorema, uma proposição ou um lema. Mas como a gente deve construir essas provas? As provas são construídas a partir de bons argumentos. E eu estou considerando bons argumentos aqui como argumentos que são dedutivamente válidos ou indutivamente fortes, ou seja, que passaram pela aplicação de alguma regra de inferência dedutiva, como o modus ponens a gente viu, tá? Ou pelo princípio da indução matemática, seja o primeiro ou o segundo princípio da indução. Ele tem que ter todas as premissas verdadeiras, de fato, tá? E não ser circular, ou seja, eu não ter uma das premissas igual à conclusão. Tá? Além disso, eu tenho que apresentar afirmações declarativas muito claras, podendo inclusive até ser formais, como a gente tem, por exemplo, algumas provas algébricas para a teoria de conjuntos e em outras teorias da matemática. Então vamos agora para as técnicas, ou seja, como eu posso construir um bom argumento. A primeira coisa que um matemático se depara, ou um teórico da computação ele se depara quando a gente tem uma determinada conjectura, é se a gente deve realmente prová-la ou refutá-la. E para isso não tem um método para descobrir, é apenas uma questão de verificação mesmo. Tá?
Por exemplo, se eu pegar esse caso aqui, eu tenho uma conjectura que para todo inteiro positivo, n fatorial é menor ou igual que n ao quadrado. E eu começo uma certa verificação sobre isso. Eu verifico para os números 1, 2 e 3 e percebo que sim, que são verdades. Por exemplo, 1 fatorial é menor ou igual que 1 ao quadrado. 1 é menor ou igual que 1. O mesmo acontece para 2 fatorial, que é menor ou igual que 2 ao quadrado, que é 4. Do mesmo jeito também que 3 fatorial dá 6 e 3 ao quadrado dá 9, portanto 6 é menor ou igual a 9. Se eu continuar isso mais um momento, eu percebo que para 4, n igual a 4, a afirmação já não é verdadeira. Ou seja, 24, que é 4 fatorial igual a 24, ele é maior do que 4 ao quadrado, que é 16. E assim a gente chega num contra-exemplo, ou seja, num exemplo do domínio, um elemento do domínio que contraria o enunciado. Logo, ao invés de provar aquela conjectura, eu estou refutando, estou falando, estou mostrando, evidenciando, estou demonstrando que ela é falsa. Através de quê? Simplesmente mostro que um contra-exemplo. Por exemplo, para n igual a 4, a afirmação é falsa. Portanto, ela é falsa. E eu posso dizer que, portanto, ela é falsa porque o enunciado diz que para todo inteiro positivo ela era verdadeira. E aí eu mostro um cara que não é verdadeiro, certo? Mas temos várias outras técnicas de demonstração para mostrar que aquele enunciado, que aquela conjectura é verdadeiro. Por exemplo, o mais simples deles, por exaustão. Eu mostro que o enunciado do teorema ele é verdadeiro para cada um dos casos que representam aquele enunciado. Pegando o exemplo anterior, vamos supor que eu, ao invés de dizer que para todo inteiro positivo, eu dissesse para todo inteiro positivo menor ou igual que 3. Logo, eu verificaria para 1, para 2 e para 3 e demonstraria por exaustão que aquela conjectura, na verdade, é uma proposição e é verdadeira. Ok? Note que tem uma questão aí, que ele só é aplicável quando se tem um número finito de casos. Se eu tivesse um número infinito, não dava para chegar por exaustão para todos os casos, uma vez que eu teria infinitos casos. Quando eu tenho um número infinito de casos, eu posso tentar categorizar. Por exemplo, se eu tenho algum enunciado que envolve todos os inteiros e eu consigo prová-lo para todos os inteiros negativos, consigo provar para todos os inteiros positivos e consigo provar também para quando ele for zero, ou seja, nulo, eu estou provando então em 3 casos e estou provando para todos os inteiros, certo? Para essa técnica de demonstração, é uma demonstração por casos, ok? Tem uma demonstração direta também, que inclusive é a abordagem mais comum. Eu suponho a hipótese e concluo a conclusão. Geralmente em enunciados que dizem assim, se alguma coisa, então outra coisa. Ou melhor, se P, então Q, para ficar mais genérico. Tá? Então eu suponho a hipótese P e concluo Q. É indicado para o teorema, então, quando o enunciado é se P, então Q. Quando ficar muito difícil de inferir algo a partir de P e for mais fácil inferir algo a partir de não Q, eu posso utilizar a equivalência lógica que P implica em Q é equivalente a não Q implica em não P. E aí, ao invés de provar supor P e concluir Q, eu posso fazer a contrapositiva. Eu suponho não Q e concluo não P. Que da mesma forma eu estarei provando P implica em Q. Se P, então Q. Já que P implica em Q, é a equivalência lógica de não Q implica em não P. E posso até tentar por absurdo. E como é essa técnica do absurdo? Eu suponho a negação do enunciado e chego numa contradição. Ou seja, chego em uma afirmação que é falsa, 3 é par, por exemplo. Ou chego numa contradição de um determinado, a partir daquela negação, tanto chego em P quanto eu chego em não P. Ou seja, consigo concluir afirmações que se contradizem. Chego numa contradição. Tá? Então, se eu conseguir fazer isso,
eu tenho uma técnica de demonstração por absurdo. Eu demonstro, então, que aquela negação é falsa. Se a negação é falsa, então ela é verdadeira. Ok? E por último, eu posso, como eu falei, aplicar um princípio da indução matemática. Para explicar o princípio da indução matemática, colocando mais especificamente o primeiro princípio da indução matemática, e não a indução forte, também conhecido como segundo princípio da indução matemática, eu posso fazer uma analogia com a subida dos degraus de uma escada. Como é que eu posso concluir que eu consigo chegar ao degrau N, seja qual for esse N? Se eu consigo subir a escada até um determinado grau N, seja qual for esse N. Bem, para provar isso, eu posso provar por indução matemática. E como é que eu faço? Eu provo, por exemplo, que eu consigo chegar no primeiro degrau. Como? Eu subo o primeiro degrau. E aí, eu provo que se para todo degrau K eu consigo chegar em K, então eu consigo chegar em K mais 1. Eu faço uma outra demonstração utilizando alguma daquelas técnicas para demonstrar isso. Logo, eu consigo concluir que eu consigo chegar no degrau N qualquer. Como? A partir da aplicação de uma vez da regra 1, né? Que é verdade que eu consigo chegar no primeiro degrau, e a aplicação de várias outras vezes que se eu consigo chegar no K igual a 2, eu consigo chegar então no degrau 3. Se eu cheguei no degrau 3, então eu consigo chegar no degrau 4, até chegar no degrau N. Esse é o princípio da indução matemática, o primeiro princípio da indução, e uma forma também de demonstrar, de criar um bom argumento para demonstrar um teorema, uma proposição ou um lema. Lembrando que o corolário vem como uma dedução, muitas vezes direta, da proposição ou do teorema. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais o conteúdo que a gente viu até aqui, eu indico para essa parte de construção de bons argumentos, de saber como é que o matemático pensa, ou seja, para a introdução ao pensamento matemático, eu indico o livro do Houston, apresentado aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a tradução de linguagem natural para a linguagem de predicados ou linguagem proposicional, eu indico o livro do professor Benjamin Bedregal da UFRN. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses conteúdos de uma maneira mais rápida e simples, tanto da parte de demonstração de teoremas, quanto da parte de regras de inferência, bem como de traduções da linguagem natural para a linguagem proposicional e de predicados, tem esses dois livros da Judith Gerstein e do Rosen, relacionados à matemática aplicada à computação, certo? Inclusive, para esses dois livros, eu apresento aqui as seções específicas que vocês podem compreender melhor sobre linguagem proposicional e conectivos lógicos, bem como a parte de linguagem de predicados e de técnicas de demonstração para cada um, para a citação 1 e para a citação 2 do Rosen, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Se vocês tiverem mais alguns comentários, dúvidas, fiquem à vontade de fazer. Este é um bom meio de comunicação para que a gente aprenda ainda mais sobre esse tema tão rico para a computação e para a aplicação do nosso dia a dia. Até lá!